Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Que Deus te dê graça e paz nesse dia. Oremos ao Senhor juntos. Meu Deus, no nome de Jesus, aqui estamos mais uma manhã meditando na palavra do Senhor. Deus, já faz quase 4 horas que estamos aqui na presença do Senhor e já quero te agradecer por isso, por poder trazer uma palavra primeiro ao meu coração e agora, ó Deus, aqueles que assistem este vídeo. Sei que esta palavra será gloriosa e maravilhosa e mudará a vida de muitos que assistirem esse vídeo. Por isso eu oro assim agradecido já por tua palavra em nome de Jesus. Amém. Eu quero que Deus abençoe muito a tua família e vamos meditar na palavra de Deus. Aí eu quero dizer a você primeiro 2 coisas, que quando eu movimento a mão no sentido assim, né? Às vezes as pessoas veem um pouquinho de sujo nas minhas unhas e principalmente de tinta. É porque eu trabalho, eu não vivo de um púlpito de uma igreja, eu não vivo de oferta de irmão, eu não tenho sustento de uma igreja, eu trabalho com as minhas mãos para providenciar para minha família, para minha vida, para o meu viver diário. Então, às vezes, as pessoas vão notar e falar, olha, eu não tenho nem tempo de limpar as unhas que estavam sujas de tintas. Não me importa a maneira que as pessoas julgam ou deixam de julgar, cada um tem o seu direito de fazer, mas eu quero trazer a você o conhecimento de que eu acordo, eu vou para meditação, para oração e trago a você a palavra do mesmo jeito quase que acordo. Por isso o título sempre eu uso dizendo nos meus pijamas, buscando a Deus. É a minha forma de levar a palavra de Deus sem maquiagem, sem invenção e sem motivação pessoal. Eu quero que você entenda a palavra de Deus e direto do hebraico. Eu não quero que você escute uma palavra que não tenha origem, que não tenha fundamento. Então, eu estou feliz por poder falar com você do amor de Jesus direto das línguas originais. Vamos ler, então, a Bíblia que está em Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 28. Estamos terminando o capítulo 4 e amanhã vamos falar das delícias do capítulo 5. Quantos mistérios tem no capítulo 5 de Gênesis, né? Que as pessoas, às vezes, não levam em conta. Bom, lemos assim então no capítulo 4, verso 25. Tornou Adão a conhecer ou a coabitar com a sua mulher, e teve ela um filho, a quem pôs o nome de Sete, ou Shet, que é em hebraico. Porque disse ela, Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete, ou a Shet, também nasceu um filho a quem pôs o nome de Enos. Preste atenção nesse detalhe. Foi neste tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Eu quero trazer para você uma palavra rica sobre isso hoje. Muito rica. E vamos mencionar também no Novo Testamento um fato que aconteceu na riqueza desta palavra. Bom, então entendemos que Caim, depois que cometeu o assassinato, não vamos falar muito dele, né? Ele então mudou-se, né? Fugiu, sumiu lá para as regiões e foi morar lá no Oriente do Éden. Mas vocês lembram que no Oriente foi onde Deus colocou serafins, né? Querubins, né, que é uma qualidade de anjo superior, um anjo dominador, né, os anjos dominadores, os querubins que protegiam o trono da graça, que protegiam a presença de Deus, e Deus colocou então esses querubins, né, um dia podemos falar dos serafins também, mas os querubins ali para guardar então a árvore da vida, e tinha uma espada flamejante que circulava por todos os lados, para não permitir que ninguém tomasse pela sua própria força a árvore da vida. E Caim foi justamente morar lá no Oriente, né? De frente ao Oriente do Éden. Bom, e então desaparece Caim aí, não vamos falar sobre ele, já falamos sobre ele ontem, da sua descendência, e voltamos então para Adão e Eva. Adão então coabita com Eva, né? Adão teve filhas, mas agora ele coabita com Eva e Deus dá a Adão, então, um filho. E como era de costume a Eva sentir dor da gestação, né, sentir a dor do parto, e parece que quase sempre na hora de parir, Adão não estava ali. Bom,
Por que isso acontecia? Eu penso porque ela sempre dava o nome para o filho e ela dizia o porquê aquele filho veio. E como Abel significa o sopro, o hálito, o respirar de Deus, isso é o significado do nome Abel, um nome bem pequeno, né? Então ela diz, agora Deus me dá um descendente que vai substituir. Então o significado de Set ou Shet é justamente o substitutor, o nomeado no lugar de Abel que Caim matou. O que acontece é que maravilhosamente esse Shet vive 105 anos com o pai, com a mãe, né? Casou-se ali possivelmente com uma irmã. E então o que acontece? Ele escuta tudo desde a criação do mundo. Ele vai sendo doutrinado desde a criação do mundo. E o que acontece é que a Bíblia diz que ele aprendeu tudo isso, como era o Éden, como foram o primeiro cordeiro que eu já falei, né, que Deus ali vestiu Adão e Eva a sua vergonha, o segundo cordeiro que Abel ofereceu e o que isso custou a Abel, né, e Caim o matou. Então ele ouviu tudo isso aí e talvez da tristeza do homem de viver fora daquele paraíso lindo que ele ouviu dizer. O que acontece? Aos 105 anos, então, ele tem um filho. E aí vem o nome desse filho Enos, né? Glória a Deus por isso, porque ele teve esse filho, e esse filho foi o primogênito dele, foi a alegria dele, né? E ele, então, teve esse filho aos 105 anos. Mas nesses 105 anos, ele esteve com o pai, com a mãe, aprendendo a palavra, aprendendo aquilo que o pai passava para ele, aprendendo tudo que ele podia aprender para glorificar, para saber que Deus tinha um nome poderoso, um nome santo, um nome agradável, né? E justamente Enos significa humano, mortal, né? A pessoa. E justamente Sete coloca esse nome no filho, Enos, humano. Nasceu um que será humano. Mas o que acontece é que a Bíblia diz que neste tempo os homens, presta atenção no título, os homens então começam a invocar o nome do Senhor. E é esta palavra que eu quero dizer a você. E a pergunta, né, que eu faço hoje como título dessa mensagem é: você já invocou a Deus hoje? Por que desse título? Porque eu quero falar com você sobre a palavra invocar. Neste tempo, quando ali possivelmente estava Adão, né, estava Shet ou Sete, estava Enos juntos. Eles, então, falando de toda esta grandeza que Deus foi na vida deles, né, principalmente de Adão, e como chegaram onde chegou, e que existe um Deus todo-poderoso que havia feito uma promessa. Eu acredito que ali, então, houve arrependimento, tanto de Adão quanto dos outros. E uma decisão foi tomada ali. Nós iremos invocar. Sabe o que significa esta palavra em hebraico? Invocar. Gritar. Gritar. E gritar pelo nome de Deus. E a Bíblia diz no versículo 26, foi então que os homens começaram. Adão não tinha feito isso antes. Shet também, até 105 anos, não tinha feito isso. Estava só aprendendo. Mas então, quando Enos vem, e Enos cresce, e Enos é humano, Enos devia ser cortês, um homem capaz. Aí o que acontece? Eles voltam então começam a gritar o nome de Deus. Eu quero te lembrar um fato. Lembra quando Jesus estava saindo de Jericó? O que aconteceu com Jesus? Ali tinha um cego chamado Bartimeu. Bar significa filho e Timeu era o pai dele. Então, filho de Timeu era o Bartimeu. Bartimeu um dia teve a visão completa.
Mas ele ficou cego, não sabemos como, ele ficou cego. Mas Bartimeu também ouviu falar que tinha um Jesus de Nazaré, que era descendência de Davi, que andou curando pessoas. E ele estava ali esmolando, pedindo ajuda a um e a outro. Mas escuta o passar de uma multidão. Ele pergunta, que multidão é essa? E alguém lhe diz, é Jesus de Nazaré, o filho de Davi, descendente de Davi, que está passando, saindo de Jericó. Bartimeu não aguenta. A Bíblia diz que ele começa a gritar, Jesus! Ele começa a invocar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de Bartimeu cego. Tenha misericórdia desse homem que sofre e que um dia viu, mas agora é cego, e que agora vive da esmola dos outros. Tem misericórdia! A multidão dizia, algumas pessoas para ele, não faça escândalo. Mas Bartimeu conhecia o que Deus falou para Jeremias 33:3. Grita por mim e eu te responderei. E Bartimeu gritava mais e mais. E ele gritava mais e mais. E Jesus para então e diz, alguém está me gritando. E eles dizem, não incomoda com esse cego, com esse mendigo. Jesus diz, chama esse homem. Ele gritou demais. E quando manda dizer, o mestre quer te ver. A Bíblia diz que Bartimeu joga a capa dele fora. Está em Marcos e em Lucas. Joga a capa dele para fora. Dá um salto, o cego não ficou com medo de cair. Ele dá um salto e se aproxima de Jesus. E Jesus olha com ternura para ele e fala, eu ouvi os teus gritos. Eu ouvi quando você gritava tanto por mim. Eu não pude continuar, eu parei para você. E agora eu quero te perguntar uma coisa. O que você quer que eu te faça? Você gritou por misericórdia. Mas qual é a misericórdia que você quer? Ele diz, eu quero ver, Senhor. Eu quero ver. E Jesus diz, a tua fé, o teu grito, a tua intensidade que me chamava, te curou. E então Bartimeu volta, recobra a vista, volta a ver e se tornou um discípulo, um seguidor de Jesus. Eu volto a título desta mensagem. Você já invocou a Deus hoje? Você já invocou a Deus hoje? Você já gritou por Deus hoje? A Bíblia diz que quando nasceu Enos e cresceu, juntou-se Adão, juntou então Sete, juntou Enos, 3 homens decididos a pedir perdão pelos seus pecados, a se converter a um Deus vivo, a reconhecer que Deus é Deus e que Deus poderia ouvi-los. E a Bíblia diz que então começaram os homens a invocar, a gritar pelo nome de Deus. Você já gritou hoje por Deus? Você já invocou a Deus hoje? Invoca a Deus, grite por Ele e Ele te responderá. Peça perdão pelos seus pecados, peça a Deus misericórdia, como pediu Bartimeu, e Ele terá misericórdia de você, quanto tem comigo, tanto quanto tem comigo também. Você precisa de Jesus, você precisa do amor do Senhor, e talvez eu não tenha muito tempo para falar com você muito sobre isso. Talvez os meus dias estejam acabando de falar com você. Estamos chegando à mensagem de 530. Não sei quanto tempo Deus me dará mais, mas eu queria tanto que você ouvisse agora este grito meu, pedindo a você, grite por Deus. Grite por Jesus. Não perca o teu tempo. Acredito na salvação completa de Adão. Acredito na salvação de Eva. E acredito que Deus usou o substituto, como naquele dia que Isaac ia ser imolado por Abraão. Deus usou o cordeiro substituto
Ele nomeou Jesus para te substituir, para te representar, para estar com você, ou por você lá na presença dele e interceder por você. Grite pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e família e siga conosco. Amanhã vamos falar das maravilhas, das minúcias do capítulo 5 de Gênesis. E eu quero que você aprenda a palavra de Deus, direto das línguas originais. Você hoje sabe o que quer dizer invocar. É gritar com intensidade por Deus. Deus te abençoe e abençoe a sua família. Em nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins.